sacrifício, o Cordeiro de Deus por nós. Momento muito importante na vida de um cristão, pois Jesus falou que aquele que não comesse o pão, o seu corpo, o seu sangue não fazia parte dele, não tinha parte na sua vida, no seu reino. Louvado seja Deus. Santa Ceia é um ato simbólico do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ela vai dizer que Jesus, naquela noite, ele chorou amargamente. Ele sentiu, aliás, desculpa, ele chorou não, ele sentiu uma angústia, porque ele sentiu a morte. Louvado seja Deus. E tem pessoas que são cristãos e se acham tão santos, tão poderosos, e dizem assim: eu não tenho medo de nada, nem da morte, mas quando a morte chega perto de Jesus, eu quero ir. Não. Se o próprio Cristo se angustiou, imagine eu, porque todo mundo sabe que é uma morte, na verdade, a morte não foi feita para nós, mas infelizmente diante do pecado de Adão e Eva, tornamos pessoas, seres humanos mortais. Jesus nos fez para sermos eternos, para sermos participantes da sua glória, mas infelizmente, como sempre, a desobediência do homem fez com que a morte viesse. E a morte é uma coisa tão dolorosa, é uma perda, é uma coisa tão triste que dilacera o coração humano. Ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder uma pessoa que ama, um parente, principalmente pai e mãe, nem filho, e assim por diante. Mas, infelizmente, diante do pecado, aconteceu o quê? A morte. Infelizmente, veio sobre nós. E vamos falar um pouquinho dessa situação que aconteceu com os nossos ancestrais, Adão e Eva. Fui pega de surpresa, como sempre. A pessoa assim, só Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de Gênesis é um livro muito que ninguém conhece, ninguém sabe onde está. Aleluia. O início. Louvado seja Deus. Capítulo 3, a partir do verso 6. Glória a Deus. Aliás, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para ser comida e agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-a, o fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. E foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram-lhe folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu a ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus. Dessa situação de desobediência, Deus é tão maravilhoso, que daqui, logo aqui, Ele anuncia a vinda de Jesus Cristo e até mesmo a sua morte. Louvado seja Deus. Na hora que nasceu o pecado, o Senhor Deus, Ele trouxe para nós a graça, a sua misericórdia através do seu Filho, anunciando que viria da semente da mulher alguém que feriria a cabeça do diabo e traria de volta para nós, aleluia, a salvação. Louvado seja Deus. Um importante engraçado dessa história
Acontece isso todos os dias da nossa vida, com pessoas que a gente conhece e com pessoas que nós não conhecemos. Porque quando alguma coisa de grave acontece, seja na casa, na família, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, quando alguém é chamado a atenção, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é: eu fiz isso porque fulano mandou, eu fiz isso porque ciclano foi culpado. Ele nunca absorve para si a culpa. Eu comi porque eu quis, porque Adão ouviu da boca de Deus que não era para comer aquele fruto, mas infelizmente ele cedeu à concupiscência da sua própria carne e acabou comendo aquele fruto. Então, no momento que Deus interrogou ele: por que você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Ele disse: a mulher que tu me deste me deu para comer. Olha, se ele mesmo ouviu de Deus que não era para comer o fruto, por que ele desobedeceu a Deus? Eva, ela teve culpa da situação? Teve, mas ela não ouviu da boca de Deus a instrução que não era para comer aquele fruto. Muitas das vezes a gente escuta a palavra de Deus, mas a gente não quer obedecer, e quando caímos em pecado, a gente sempre coloca a culpa em outra pessoa. Eu errei porque fulano fez errar. Não, eu não fui para o culto porque ciclano tocara feio para mim. Eu não fui ao culto porque era ciclano que estava dirigindo o culto. Ah, meu Deus, eu não fui para a tua casa, eu não fui para isso, eu não fiz aquilo porque ciclano, porque... Meu Deus, por que a gente não absorve a nossa própria culpa? Não fui porque eu não quis, eu fiz porque eu quis, eu caí porque eu quis. Como Davi disse: sou pobre e necessitado. O pior erro da humanidade, o pior erro do ser humano é não assumir a sua culpa. E Jesus veio, aleluia, através do Senhor Deus, Jesus veio para nós para assumir uma culpa que não era dele. Ele pegou a minha culpa, o meu pecado, e assumiu, aleluia, louvado seja Deus, carregou sobre si as minhas dores, os meus pecados, as minhas iniquidades, morreu por me amar. Mas eu, que era dona desse pecado, dona do erro, e deveria ser morta, condenada à morte, fiquei livre através de quê? Do sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Alguém que não tinha culpa, tomou a culpa para si. Aleluia. Adão e Eva não sabiam que estavam nu. Eles não tinham malícia, eles não tinham essa malícia, essa coisa que nós temos hoje. Eles não sabiam, eles tinham inocência. Eles caíram no pecado, foram enganados sim pela serpente, mas a partir daquele momento eles abriram os seus olhos e começaram a ver o que era bom e o que era ruim, o bem e o mal, como a serpente lhe havia falado. Mas naquele momento, o nosso Deus tão misericordioso fez nascer uma promessa que se carrega até hoje, que já aconteceu, e nós estamos esperando a segunda parte, que é o arrebatamento da igreja, porque a primeira já se cumpriu. Viria alguém da descendência de uma mulher que iria ferir a cabeça do diabo, e assim como aconteceu quando Jesus morreu, ao terceiro dia, os 3 dias ele foi ao inferno, pisou na cabeça de Satanás e tomou de volta a chave do inferno. Louvado seja Deus. Assim aconteceu por nós, e por isso nós estamos aqui hoje celebrando a Santa Ceia, aonde lembra o momento, o ato de Jesus na cruz por mim e por você. Agora deixa eu te perguntar, às vezes quando a gente vê os filmes que simbolizam, que mostram a morte de Jesus, a gente fica tão comovido com tanta dor que Jesus passou. E é importante a gente entender essa dor, porque somente entendendo e vendo a dor que ele passou por mim e por você, talvez venha sobre nós o arrependimento. Não sobre nós, só sobre nós, mas também outras pessoas que veem. Porque um homem santo, puro como Jesus, tomou sobre si o meu pecado, pecado que eu nem tinha cometido ainda, mas ele pagou, resolveu pagar a conta por mim. Imagine que você está devendo um valor tão alto no banco, seja lá onde for, e alguém chega a dizer assim: eu vou pagar a sua conta, tomar a sua conta para si, quitar aquela dívida e você fica livre. E assim Jesus fez comigo e com você. Ele tomou a nossa conta do pecado e em nome de, pela sua misericórdia, com o seu sangue apagou a dívida, e nós estamos livres para podermos viver para Deus. Mas muitas das vezes nós insistimos em viver no pecado. Muitas das vezes a gente insiste em viver no pecado sem querer perdoar,
sem querer amar o próximo, sem querer fazer aquilo que Deus quer. Nós somos tão pecadores, somos tão infiéis com Deus, e o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de hoje, nessa noite, a gente mais uma vez lembrar o seu sacrifício na cruz e mais uma vez saber da sua misericórdia sobre nós, porque tantas pessoas gostariam nesta noite de estar aqui tomando a Santa Ceia, ouvindo a palavra. Talvez para mim e para você esse ato seja corriqueiro, seja normal. Todos os meses a gente sabe que tem a Santa Ceia, mas pessoas que estão ali no leito de dor, no hospital neste momento, que até já receberam uma palavra de morte, estão ali só esperando o momento da sua partida. Elas queriam tanto estar aqui, elas dariam tanto valor, dão tanto valor a cada momento que passa dessa Santa Ceia, cada hino que é louvado, cada palavra que é bendita, porque mostra esperança. E nós estamos aqui, muitas das vezes a gente não dá a oportunidade de agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui nessa noite. Aí você me pergunta, mas a igreja está vazia, mas tem anjos aqui. A igreja está vazia, não tem ninguém, mas tem sim, tem eu, tem você, tem Jesus. Se tem Jesus, tem vida. Se tem vida, tem esperança. Louvado seja Deus. Creia que o Senhor é Deus poderoso. Muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê salvação, a gente não vê solução. Estamos com problemas sim, passamos adversidade sim, passamos problemas difíceis, mas em todas essas coisas nós temos o Senhor Jesus. Porque sem Jesus nós não somos nada, igreja. Sem o Senhor Jesus, se não fosse a morte de Jesus naquela cruz, nós não estaríamos aqui nessa noite. Você vê a gravidade do problema que nós iríamos adquirir se Jesus não tivesse pagado o preço por mim e por você. O homem em si, ele é pobre, miserável, nu e cru. Nós não temos nada, mas um Deus tão bom e maravilhoso, mesmo em meio à desobediência de Adão e Eva, fez nascer uma promessa, e essa promessa nos trouxe esperança. A promessa se cumpriu, nasceu um homem de uma mulher, louvado seja Deus, e nos devolveu, aleluia, o contato que nós tínhamos perdido com Deus. A conexão estava perdida, o homem estava afastado totalmente de Deus, mas através do sangue de Jesus, o homem teve condições de voltar para Deus, porque Jesus é o intercessor. Jesus, aleluia, o que liga Deus ao homem e o homem a Deus. Sem Jesus nós não chegaremos a Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, principalmente a presença do Senhor. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e nos dar vida eterna. E nós somos gratos pela sua infinita misericórdia. Podemos estar passando por coisas difíceis. Aí eu não sei a luta que você está atravessando, você também não sabe a minha. Mas temos uma certeza, aleluia, louvado seja Deus, porque ser cristão não significa que eu não vou ter problemas, ser cristão não significa que eu não vou passar por enfermidade, por vale de sombra da morte. Davi disse no seu salmo, ainda que eu passe, que eu ande, aliás, desculpa, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Apesar de estar passando pelo vale, apesar de estar passando pela dificuldade, nós sabemos e temos a confiança e cremos que o Senhor está conosco, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Essa mesa de Santa Ceia, por mais simples que esteja aqui, louvado seja Deus, nos traz a memória de Jesus, quando Ele partiu o seu corpo, o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue. Você conhece alguém que por te amar tanto poderia dar sua vida por você? Eu não conheço ninguém. Eu até poderia dar a minha vida pelo filho meu, mas o filho meu dar a vida por mim é bem difícil. É muito difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Levou chicotadas, foi escarnecido, cuspiram no seu rosto, zombaram dele, rasgaram as suas vestes, partiram entre si, mas Ele não abriu mão de salvar a minha vida. Ele não abriu mão de me tornar um cidadão dos céus. Ele não abriu mão da minha vida. Eu, um ser pequeno, frágil, pó, pecador, mas mesmo assim Ele resolveu e decidiu nos amar. A sua vida, irmãos, é tão valiosa, a minha vida diante de Deus. Quando uma pessoa morre, o seu corpo não vale mais nada. Para nada serve um corpo humano morto, nada.
absolutamente nada. Quando ele é colocado na cova, tempos depois ele começa a se desfazer, para nada serve. Mas o nosso Deus tem tanto amor por mim e por você, que mesmo o nosso corpo estando totalmente podre, Ele ainda cuida de nós. Porque eu já vi tantos testemunhos falarem que pessoas iam fazer obras de magia negra e precisava de corpo, de restos mortais. E anjos do Senhor se acampou ali e disseram que não tocasse naquele corpo, que ali estava um cristão. Até depois de a gente morto, mesmo nosso corpo apodrecido, estando apodrecido, Jesus ainda cuida de nós. Então, eu sou um ser, você pode bater no seu peito e dizer: meu Deus, muito obrigado, porque eu sou uma pessoa muito importante. Eu conheço pessoas importantes, de longe, mas a gente conhece. E a gente diz: olha, fulano ali é importante, tem muito dinheiro, tem muita fama. Importante sou eu e você, porque nós temos Jesus na nossa vida. Mesmo falhos, cansados, muitas das vezes até oprimido, mas nós temos o Senhor Jesus. Então que nessa noite você venha entender, quando você se apossar desse pão e desse suco de uva, você venha entender que Jesus morreu pela pessoa mais importante dessa terra, e essa pessoa mais importante é você. Mas saiba que você não é somente importante, também o seu vizinho é importante para Deus. As pessoas que estão lá fora também são importantes para o Senhor, porque Deus amou a todos. Jesus deu a vida por todos nós. Ele não olhou o corpo, ele não olhou a aparência, não olhou a conta bancária, não olhou a cor do cabelo, se o cabelo era bom, se o cabelo era ruim. Ele amou a todos, deu a sua vida por nós. Então que nessa noite nós vamos entender o quão importante nós somos para Deus, o quão nós somos maravilhosos para o Senhor. Maravilhosos sim, porque somos a imagem e semelhança dele. Não existe obra que Deus tenha feito maior, mais linda, e que Deus se orgulhou tanto como ser humano. Você veja que Deus fez tudo em 6 dias. É o 7º dia, ele chamou todo mundo para o Filho e o Espírito Santo disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele guardou o melhor para mim e para você. Por isso que o diabo tem tanta raiva do ser humano, porque Deus ele tem um prazer e um amor muito grande por nós. Mas que pena que nós, seres humanos, não damos esse valor a nós mesmos. E muitas das vezes menosprezamos aquilo que Deus fez em nossa vida. Mas que nessa noite nós vamos entender o quanto Jesus nos ama e quanto nós precisamos amar esse Deus. Que Deus abençoe a igreja. E essa é a minha pequena reflexão nessa noite. Deus abençoe a todos.